Meus irmãos e irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira da quinta semana da Quaresma para juntos meditarmos a palavra de Deus que a liturgia da Igreja nos apresenta para esse dia, no qual nós lemos então o Evangelista São João no capítulo 8, versículos do 51 ao 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos nesta quinta-feira a leitura do capítulo 8 de São João, onde vemos esse ensinamento de Jesus aos judeus e aos seus discípulos. No dia de ontem, nós éramos convidados a permanecer na palavra de Jesus Cristo, porque permanecendo na sua palavra, seríamos verdadeiramente livres. E víamos como Jesus falava não da liberdade da escravidão humana, mas sim da liberdade da escravidão do pecado. Aquele que permanece na sua palavra é liberto da escravidão do pecado. Hoje, Jesus mais uma vez vem nos dizer: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Mais uma vez nós vemos, no entanto, que os judeus fazem uma interpretação bastante terrena da fala de Jesus, porque dizem: como podes dizer que não veremos a morte se até mesmo Abraão, os profetas, também morreram? É claro que Jesus aqui fala não da morte desse corpo, porque a morte desse corpo todos nós a passaremos em algum determinado momento de nossa vida. Mas ele fala justamente desta morte como separação de Deus e que é fruto do pecado. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. E pelo pecado, então, nós entramos na morte, porque a verdadeira vida encontramos estando unidos, ligados a Deus. Assim, quando Jesus fala: se guardardes a minha palavra, jamais vereis a morte, o que ele quer dizer é justamente isso: aquele que guarda a sua palavra é liberto do pecado, e sendo liberto do pecado, não se afasta de Deus, mas muito pelo contrário, aproxima-se do próprio Deus. É onde então nós vemos esse convite, mais uma vez, que nos faz Jesus, para que possamos guardar a sua palavra, mas não aquele guardar de engavetar, porque muitas vezes nós temos esta dificuldade nesta interpretação. Basta darmos uma olhadinha onde estão as nossas Bíblias, porque muitas vezes nós temos essa tentação do guardar como engavetar. A palavra de Deus engavetada não opera nada na nossa vida. Mas nós poderíamos dizer que esse guardar que fala Jesus é como o guarda que vigia. A polícia monta a sua guarda, o exército monta a sua guarda, e esta guarda não é porque alguém está guardado em algum lugar, mas é justamente a posição de quem está vigilante. Então, quando Jesus disse: se alguém guardar a minha palavra, é a mesma coisa que dizer: se alguém praticar a minha palavra,
jamais verá a morte, porque a morte é fruto do pecado, e aquele que guarda a sua palavra afasta-se do pecado, e afastando-se do pecado, aproxima-se do próprio Cristo. E assim, mais uma vez, então, hoje nós somos convidados para que possamos guardar a palavra de Cristo, e guardando esta palavra, possamos conhecer verdadeiramente a vida, não a vida para este mundo, mas a vida eterna. Ainda que, para que possamos participar da vida eterna, é necessário sim que vivamos esta vida iluminados, guiados pela palavra de Deus. Assim que nós possamos hoje viver este convite que a liturgia nos faz, para que, guardando a palavra de Cristo, que nos é ensinada através do seu Evangelho, que nos é ensinada através do ensinamento da Igreja, nós possamos também ser libertos da morte como separação de Deus, e possamos verdadeiramente participar da vida eterna, da vida junto de Deus. Façamos, portanto, a nossa oração para o dia de hoje. Assisti, ó Deus, aqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, libertos dos nossos pecados, levemos uma vida santa e sejamos herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.